boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, feliz demais, João, por estar aqui na presença do Senhor. Pronto. Tá, é bom estar aqui com os irmãos. Cara, saiu cantando. Um hino de 1812. Tá. John, quero agradecer a você que nos assiste, nos Boa. ouve, nos acompanha através das redes sociais. Pedir para que você se inscreva no nosso canal Santo Podcast. Sim. Ative os sininhos. Siga-nos lá no Santo Podcast via Instagram, TikTok. Verdade. No TikTok a gente tá estourado lá, tu viu? Tá. Deu Não, um estouro lá de uma... E pior que deu Não, com coisa olha. ruim, né? Isso. A gente fez uma bobagem, estourou 5 milhões, Não. 3 milhões e Vai pouco lá, lá. deixa assim, Mas não, sempre e aí assim. o bom, 1000. Isso. Sempre assim, sempre o inimigo. Aí o querendo Rob levantar. rebatendo. Aí 1000. Tá. Mas foi bom, siga-nos lá, porque é importante, é legal pra gente. É Né? bom. Isso faz com que o Instagram nos ajude. E a gente vai falar, inclusive, sobre essas coisas hoje. Né? Exatamente. Sobre essa loucuragem Trouxemos que a alguém gente tá aqui fazendo. perito. Um profissionation. Tá. E, pô, agradecer as rádios. Sim. Tá? Que muita replicam o rádio Santo aí. Podcast. E agradecer, John, Belas, que é essa escola de artes gigante aqui, que abre as portas toda semana pra gente. A Madeireira Rossi, se você quer construir uma casa, um deck ou qualquer coisa, Madeireiras Rossi, Panaguamirim e lá em Araquari. Dona Coisas e Tal, que está espalhado em tudo que é canto dessa cidade. Dalmarco Autopeças, que tem peças para o carro do John, que é um carro caríssimo, mas Tá. também tem para o meu carro, que é um carro baratíssimo. Procura lá Dalmarco Autopeças. Vicenza, Pizzaria Vicenza, Sim. Pizzaria Rodízio de Pizza. Cadê minha pizza? Então, E o restaurante também, eles têm restaurante, marmita, enfim. Pizzaria Vicenza é um dos lugares mais incríveis que você vai comer a pizza. E tem uma pizza sem fermentação, com fermentação natural, sei lá, não sei explicar. Isso. Boa pra caramba. eu vou falar um negócio, tá? Acabei de receber a mensagem aqui dizendo assim, ó. Nesse endereço. A gente dá entrega. Massa. É gente doida pra comer uma pizza com o Gustavo Kaiser. Massa. Agora que eu vi aqui. Pronto. Massa. Não, maravilhoso. E eu quero agradecer a Agência 47, que é a agência também que faz esse podcast pra frente. Os cortes ali E e vai tudo embora. mais. E tá ali. É uma agenciazinha daí da cidade, que tá ali na Grécia, tá em tudo que é lugar aí do mundo aí. Bom. Quem que trouxemos, bonito eu já vi que é. Tá. Tá? Alinhado, tá? Não, guri Alinhado. veio bonito. Tá. Fiquei até com vergonha, né? Do meu... Nós pensamos a dedo. Na semana retrasada, veio o pastor Eduardo Reis. Tá. Estragadinho de lá. Estragadinho. Isso ali caiu da caçamba. Isso. Não é Caiu da dele. caçamba, vinha um bitrem de Isso. frente e deu. O que assim, ó, o que salva ele é a paleta. É o look. Tu Tá. vai tomar processo. Não, e ele processa não, todo não, mundo. Mas ele é nosso amigo. Ah, isso. Ele é Veio nosso aqui, amigo. né? Depois veio a irmã Zenati. Tá. Também caiu da caçamba. Até porque da idade, né? Sim, Também não já tem- mais curvadinha. Ela já foi Irmã bonita. Amada. Há 70 anos atrás. Isso. Aí veio a gente, né? Tá. Aí Dois acabados também. veio o pastor Charles. Que também terrível. Isso daí. Caiu da caçamba e de raiva engoliu a caçamba. E agora a gente falou assim, não, Tá muito nós feio precisamos esse feed. alguém... O feed tá feio. Vamos botar um Sim, negócio bonito. Isso. O feed estragou no último mês, agora a gente trouxe. Ele é pastor, Tá. tá? Conferencista. Não, pastor, tá? Já pastoreou tudo quanto é tipo de gente, tá? Desde jovem, igreja. Pai tudo. espiritual de muitos. Não. Foguete na fé, tá? E também é pastor de um ministério online, da igreja que se move da Onda Dura Online. Tá. E a gente vai perguntar tudo sobre isso, tá? Tá. Porque teve uma matéria, Giovanni, que eu até mandei Tá. pra ti, tá? Que a geração Z encontrou a fé na internet. Jovens encontrando e voltando às igrejas. Uma geração que estava muito desconectada de congregações e de viver também igreja como corpo de Cristo. E por essas ativações no digital, acabou encontrando esse público e eles têm consumido muito. E a gente vai falar com ele hoje se está certo, se pode, se não pode, se realmente Deus faz através do digital, se ele tem testemunho, enfim. É alguém que está aqui e entende muito, tá?
Tá. professor na Onda Dura College também. Enfim, vai abençoar demais o Santo Podcast e o nosso episódio de hoje. Eu tô falando dele, Gustavo Kuipers, com a gente aqui. Giovanni. Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, gente. Bom demais. Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de estar aqui. Conhecer o espaço. Legal, bom demais, né? mesmo. Enfim, é um prazer estar aqui. O John já me apresentou, acho que bem apresentado. Não sei se tem muito mais coisa para Casado, aí vai, né? Essa é a parte pra tu se obrigatória. Assim, Isso. Eu lembro que quando eu comecei, né, enfim, a participar de podcast e tudo mais, lembro que no começo eu ficava me martelando assim, cara, não posso esquecer de falar que eu sou casado. E aí esquecia. Não posso esquecer de falar da minha esposa, geralmente esquecia. Mas enfim, sou casado com a Elaine, sou pastor da Onda Dura aqui na cidade de Joinville, né? Sim. Nós temos a Onda Dura sede. Já pastorei aqui os jovens. Sim. E agora, atualmente, nesse momento, eu estou dedicado exclusivamente ao Ministério da Onda Dura Online, né? Que a gente vai, enfim, abordar. Só por curiosidade, faz tempo que Sim. eu não... Quem é que tá pastoreando os jovens aqui da Onda Dura? Hoje é o Giovanni Tchê. Tchê. Pô, legal. Exatamente, O Giovanni Tchê. Tchê. Inclusive, foi nesse último mês que a gente transicionou, tá? De agosto para setembro. Que legal. Aí ele assumiu integralmente ali os jovens. Ele então- tava com os adolescentes. Isso, exatamente. Agora tá com os adolescentes e com os jovens ali. Entendi. Benção demais. Mas aí agora, justamente por conta da gente perceber essa demanda crescente, né, na Onda Dura Online também. E tu mesmo cuidando de jovens, tá bonito assim? Tá, tu com adolescente se estragou. O homem... Eu tenho 20 anos de idade. Tá, É. tá. Não, realmente, assim, algumas coisas são desafiadoras com jovens, São, né? né, Ficar cara? acordado de madrugada, virar várias noites. Mas eu era um jovem pastoreando jovens, então acho que isso ajudava, Sim, assim, um facilita. pouco ali a ter o pique, né? Sim. Pra aguentar, mas foi bênção demais esse tempo também com jovens. E aí, junto com a Onda Dura Online, também já vão aí mais de 2 anos junto com a Onda Dura Online, acompanhando. Enfim, a Onda Dura Online é um projeto dentro da Onda Dura que ao longo de toda a história da Onda foi amadurecendo para chegar no que é hoje. E óbvio que a gente sempre também tem ainda mais o que evoluir com ela, né? Verdade. Mas então, acho que é isso. Eu sou casado, sou teólogo, né? Sou bacharel em teologia. Aqui em Joinville eu moro desde 2022. Tá, legal. Comecei trabalhando ali na Onda como videomaker, então eu gosto muito, né, desse ambiente do digital, de comunicação digital, É a tua praia. audiovisual. E justamente agora, também há 2 anos, a Onda Dura Online. Bom demais, bom demais. Giovanni, e a gente vai conversar com o Kuipers aqui, porque a gente está aqui, inclusive ele perguntou, vocês estão desde... Tá há quanto tempo com o podcast, né? Aí me deu aquela tela azul. Tá. Tá. 3, 4, 10, Porque, 8, a gente 2, 1. Nem nós conta. lembrava. 3 anos com o Santo Podcast. Glória a Deus, tá? Pô, que massa. Não, tu tem, até aqui nos ajudou o Senhor. Semana após semana. Tá? Semana após semana, com irmãos incríveis, inclusive até o Lipão já veio aqui. Muito bom. Bom demais o nosso glorioso lá, o Pastor Samuel. Pastor Samuel, Enfim, muita gente gente boa. legal, Muito assim. bom. E como é bom ter esse tempo de mesa conversando sobre isso. Mas assim, a gente está aqui presencialmente, por mais que está sendo transmitido no digital. E é bom ter esse tempo aqui, né? Nós estarmos juntos, presencial, dando um abraço e tudo mais. Como seria viver isso num ambiente digital? A gente vai falar sobre os desafios, mas a primeira pergunta. Na tua visão, assim, essa demanda pro digital, ela se tornou tão relevante a partir de que momento, Gustavo? Legal. Na verdade, assim, eu creio que a igreja desde sempre precisou se importar com meios de comunicação, né? O apóstolo Paulo, ele já usava cartas como meio de comunicação e mensageiros, né? Eu mandava você viajar para algum lugar, falar no meu nome, você fazia isso. Então, desde lá da origem da história da igreja, a gente percebe que a igreja precisou usar dos meios de comunicação tanto para pastoreio quanto para expansão da igreja. Acho que essas 2 dimensões são importantes. Pastoreio da igreja, expansão da igreja por meios de comunicação. Se a gente acompanha toda a história, então, a gente vê um outro grande salto de comunicação em 1500, na Reforma Protestante, que somado à Reforma Protestante, nós tivemos também a Revolução da Imprensa, com a prensa de Gutenberg, né? Então, começou a se publicar artigos, materiais, jornais, conseguir reproduzir, imprimir coisas. Isso potencializou muito a própria mensagem da Reforma, por consequência, a mensagem do Evangelho, aquilo que estava sendo falado. E aí a gente olha para períodos mais recentes, né? A igreja sempre esteve buscando estar em meios de comunicação. Televisão, mais recente, rádio, então também. Ainda está hoje nesses meios.
Mas hoje, tendo a internet como meio de comunicação, eu acho que é uma obrigação nossa querer estar ali também. Sim. A gente tem uma estranheza, eu acho, num primeiro momento, Tá. porque eu até observo que a internet, como ela democratiza muito a participação das pessoas ali, a inclusão das pessoas, o iniciar algo, meio que tipo assim, não, beleza, se comunicar através de livros, se comunicar através de rádio, de televisão, são alguns que conseguem, para alguns Tem um esse filtro. tipo de comunicação. Agora, na internet, literalmente qualquer um pode. E aí meio que durante muito tempo até se descredibilizou um pouco, né? Poxa, Sim. tipo, enfim, qualquer pessoa consegue fazer alguma coisa. Não vai qualquer um que necessariamente vai aparecer na televisão, vai passar por um filtro. Agora, abrir um canal e tal, enfim. Qualquer um Qualquer um pode. Nossa! Qualquer um pode. E não tô falando de vocês. Mas é um fato, né? Sim. E por isso, então, se torna muito mais simples, enfim, essa barreira de entrada. Então, nós devemos estar ali. Agora, o que eu acho que é interessante? Tá. Que diferente do rádio, da TV, de um livro, diferente disso, a internet não só nos permite compartilhar conteúdo, quanto nos permite reagir em tempo real ao conteúdo compartilhado. Em meio a isso, gerar comunidades em meio a esses conteúdos compartilhados e interação nessas comunidades. Então, existe, obviamente, né, a comunidade de quem leu tal livro Sim. e se reúne num café para conversar. Sim. Mas a internet permite com que esse compartilhar do conteúdo, assimilar o conteúdo, assistir, interagir, conversar, comentar, gerar uma comunidade, interagir, seja muito mais em tempo real e aconteça de uma maneira muito mais acelerada, né? Então, eu vejo que a internet, em meio a todos os meios de comunicação, é algo muito precioso nesse sentido de nós investirmos. E aí, bem pontualmente na tua questão, né? Eu creio que essa demanda surgiu quando a gente percebeu que justamente a internet era essa ferramenta que poderia levar o evangelho por todo o mundo, né? Então, pensa hoje, né? Hoje nós não temos apenas a internet. A gente tem a internet aliada a tantas coisas. A inteligência artificial, Sim. a tantas outras coisas. Aquilo que antes era tão difícil de traduzir Bíblia, hoje é tão mais possível de potencializar para que isso seja enviado mesmo, seja, enfim, vivido ao redor do mundo inteiro. Mas eu creio que a última grande revolução que aconteceu para nós foi a pandemia, né? Eu acho que ali em 2020, ainda quem tinha preconceito ou quem tinha Teve que aderir. barreiras teve que ceder para Sim. isso, digamos assim, Sim. ou se inserir ou participar dessa realidade, né? Então, enfim, eu creio que quando a gente olha para o mundo e vê ovelhas de Jesus que amam Jesus e que precisam ser pastoreadas, alimentadas, conduzidas, e por vários motivos, né? Político, geográfico, Sim. econômico, social, linguístico, não tem acesso a isso, a gente pensa nos meios de comunicação. E como eu disse, a internet eu creio que hoje é o grande meio de comunicação para a gente investir no nosso tempo nesse sentido, né? E tu acha, pastor, que ainda existe uma resistência de algumas igrejas em relação a essa divulgação via rede social, né? Ou via, enfim, os canais de comunicação, internet, vamos pensar assim. E o porquê? Sim, legal. Olha, eu acho que se eu falasse que não existisse, talvez seria um exagero, assim, porque a gente encontra gente do Sim, contra para tudo, né? sim. Então existe, sim, existe nos nossos dias ainda pessoas que não querem estar ali, pessoas que acham... Se abstém mesmo. se abstêm, ou vêm até como... Enfim, desprezam um pouco, eu acho, a internet, justamente por ser mais fácil de estar ali, sei lá, acabam todos têm desvalorizando um pouco esse ambiente. Ou também, como tem muita coisa na internet, tem muita besteira também na internet, tem muita coisa estranha também na internet. Então, sabe aquela questão do profano e do sagrado, né? Então, meio que assim... Cara, como fazer desse ambiente tão profano um ambiente sagrado? Então é melhor nem se envolver, nem se contaminar. Ou então, né, até nos nossos dias, assim, dilemas de polarizações, de discussões, de tudo virar uma crise, tudo virar um cancelamento. Tem gente que eu conheço, assim, pastores mais velhos, às vezes até, que preferem nem se meter ali para, sabe, não gerar dor de cabeça para ele mesmo, né? Mas eu acho que o principal motivo de ter um preconceito com isso é o conceito igreja online. Né? Porque, Isso. digamos assim, beleza, qual que é o argumento de muitos? E que não necessariamente é totalmente errado, tem pontos de verdade também. Que é, por exemplo, eu tenho medo de que a nossa igreja produza muito conteúdo para a internet e aí os crentes parem de vir na igreja, né? Parem de vir no culto, parem de frequentar as demandas da igreja,
porque estão sendo alimentados ou conduzidos de maneira online. E aí vão se ensimesmando, né? Vão se fechando em si mesmos. Então, poxa, por que eu vou me desgastar para ir para a igreja nesse dia de frio, sendo que Tem o culto tem transmitido. Por que eu vou me preocupar em conversar com o meu pastor se eu pesquiso no YouTube ou no Google esse assunto e vai aparecer vários pastores excelentes, às vezes que vão explicar melhor que o meu pastor, ou às vezes vão confundir aquilo que o meu pastor poderia me explicar melhor. Mas por que eu vou me dispor? Então, eu acho que muitos têm medo do conceito igreja online. Tá. E aí esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala em ministério online, no meu caso especificamente, porque existem várias fontes de ministérios online, Sim. né? Mas especificamente aquele que eu desenvolvo e vivo através da Onda Dura Online, ele não tem como objetivo final morrer no online. Perfeito. Mas a gente deseja que o online seja uma ferramenta, seja uma ponte para conexões reais, locais, presenciais. Então, nesse sentido, eu creio que dentro de algumas condições há sim a possibilidade ou a necessidade de se viver igreja online, mas eu também creio que não é todos os casos, entende? Perfeito. Existem casos e casos, contextos e contextos. E a gente poderia falar assim, tá, mas o que você está dizendo com isso? Bom, hoje a gente tem pessoas na igreja, na Onda Dura Online, que moram no Catar. Né? Lá, por exemplo, eles têm que usar VPN para conseguir fazer chamada de vídeo para conversar com a gente, porque não pode ter esse tipo de conexão fora do país. A gente tem pessoas na Tailândia, tem pessoas no Japão, Olha em isso. cidades que não têm igreja. Então, aqui no Brasil é muito estranho, né? A gente falar assim, pô, mas como você está afirmando que tem como viver uma igreja online? Ou tem como isso fazer sentido? É que, de fato, aqui a gente tropeça em igreja em todas as esquinas, né? E não só no sentido pejorativo, tem muita igreja boa mesmo em várias cidades, em vários contextos, mas existem nesse mundão inúmeras cidades, inúmeros contextos que não tem igreja, ou tem uma igreja, mas às vezes é uma igreja, dependendo do país, que é controlada pelo Estado e só pode falar aquilo que é pontual. Então, enfim, são vários e vários dilemas, vários contextos. Existem até países, né, por exemplo, na Europa, tem vários países na Europa que, mesmo que pareçam mais cristianizados culturalmente falando, ainda assim, por ter várias cidades menores e pequenas, que até são muito menores que as do Brasil, não tem igreja, não tem contexto de igreja. Mais perto vai ser a 100 quilômetros, a 150 quilômetros. Então, nesse contexto, a gente fala assim, cara, não tem por que a gente não utilizar disso, que, como eu falei, compartilha conteúdo, recebe conteúdo em tempo real, interage com esse conteúdo, gera uma comunidade, gera interação nessa comunidade. Então, isso, querendo ou não, é o produzir e o gerar uma igreja, né? E querendo ou não, eu penso assim que quando a gente é discípulo de Cristo, a gente é um discípulo que quer fazer discípulos. Perfeito. E se eu sou um discípulo de Cristo, pensa nos nossos dias, né? Eu vou te dizer assim, olha, John, você não pode ser um jogador de futebol, porque você vai ter que mudar de cidade de vez em quando, e aí você vai deixar a tua igreja local, e vai que você vai para um canto que não tem. Então, você tem que se abster disso. Ou, sei lá, o Giovanni desenvolve alguma coisa online e se torna um nômade digital. Eu falo assim, não, cara, você não pode ser cristão e ser nômade digital, porque você vai estar em vários lugares do mundo. Não, eu posso olhar para isso e dizer assim, olha, então você vai ser um missionário ao redor do mundo. E pode ser que esse ano você vai passar na Albânia. O ano que vem você vai passar 6 meses na Coreia do Sul e vai passar 6 meses na Tailândia. E nesse tempo que você estiver nesse lugar, você vai ser um discípulo que faz outros discípulos e que vai ter alguém por trás de você, uma igreja, um pastor, que vai estar te acompanhando, te discipulando, te conduzindo. E ali você vai estar plantando sementes também, né? Então, eu enxergo muito esse ambiente online como esse potencializador e não como um limitador. Porque eu acho que o preconceito está em achar que a internet vai limitar ou vai afastar as pessoas, né? Enfim. É que eu acho que muitos pastores, e eu tiro Muito por bom. alguns que eu já ouvi, Tá. eles querem limitar isso e eles dão um ponto final nisso. Cara, não tem necessidade, o crente tem que vir aqui. Mas para aí, nós não estamos falando de gravar para os irmãos. E eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 7 e uma menina de 2. Quando um fica doente numa semana, é natural, o outro vai ficar na outra. Certo? Então, eu tenho 2 filhos. Eu corro riscos de, às vezes, eu ficar 2 semanas sem poder ir para a igreja com a família. Se a minha igreja não tem nenhum tipo de conteúdo na internet, ou eu fico 15 dias sem ter aquele contato, ainda que visual, mas com o irmão, com a minha igreja, fulano, ciclano, ou eu vou procurar outro canto, ou eu vou procurar outro canal, ou eu vou procurar outra pessoa, talvez falando
coisa ruim. Sim. Entende? Então, beleza, eu sei o que procurar. Mas e quem talvez não sabe? Aham. Né? Então, e eu sempre falei isso na minha comunidade. Falei, gente, às vezes não é... Eu nunca vou deixar de ir para a igreja para ficar no sofá. Para botar chuva, só, que eu gosto de ir lá. Sim. Né? Mas, cara, e quando eu não posso ir? O que eu faço? Assisto o quê? Fantástico? Né? Então, isso eu acho muito interessante. Mas, ainda assim, eu conheço muitos, infelizmente, que têm essa visão de não pescar lá fora, mas com medo de que os peixes do meu aquário, não, vou pular para fora e vou ficar aqui no bem bom, não precisa ir na igreja, porque vocês vão transmitir o culto mesmo. Sim. Né? E não é a mesma coisa, Sim. né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa para mim que tenho 150 igrejas na minha cidade. Sim, Né? exatamente. Eu vejo que, enfim, é óbvio que a gente daí envolve maturidade cristã, envolve discipulado e avanço na caminhada de fé e compreensão das pessoas. E não tem como a gente exigir que todo mundo, enfim, seja maduro ao ponto de não negociar, por exemplo, não, já que a minha igreja está transmitindo e hoje... Enfim, diminuiu os 5 graus aí, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa. Então não tem como a gente, acho que, comprar essa briga, porque acho que essa briga é uma briga que já aconteceu ao longo da história com vários assuntos, que seria o exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de maturidade espiritual e que consiga perceber que, beleza, ainda que tenha a transmissão, eu mesmo assim vou no culto, mesmo com chuva, mesmo com sol, mesmo com frio. Até porque... Aí, nesse sentido, entra, acho que algo especial da internet, né? E de olhar para a internet, eu acho que isso é precioso para as igrejas. Não olhar para a internet apenas como uma plataforma de conteúdo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu olho para a internet só como uma plataforma de conteúdo, eu olho para o YouTube, eu olho para o Instagram da minha igreja, apenas como um lugar para publicar a pregação da semana ou o corte da pregação da semana. Mas... eu olho para a internet, e a gente deseja olhar para a internet como esse meio de conexões com as pessoas, e não só de postar conteúdo para as pessoas. Porque quando você posta conteúdo para as pessoas, é igual um Netflix ou alguma outra coisa. Elas vão entrar, vão consumir aquele conteúdo e fechou. Só que o nosso objetivo não é ter consumidores dos conteúdos que nós produzimos, mas ter discípulos de Cristo que são equipados pelos conteúdos que nós produzimos. Então, o conteúdo que é produzido e que é ofertado e que é dado e que é enviado, ele não é um item de consumo, mas ele é um item que faz parte da minha vida de fé natural. Por exemplo, beleza, aqui na minha cidade, sei lá, eu estou no meio do Oriente Médio, não tem uma igreja da Onda Dura aqui e não tem uma igreja de outra igreja aqui, não tem nenhuma igreja aqui. Então, eu vou receber todas as semanas a pregação em vídeo. É um conteúdo? É. Mas eu não vou assistir aquilo porque eu estou consumindo aquilo. Eu vou assistir aquilo porque aquilo é fundamental e necessário para a minha manutenção da caminhada de fé. Mas eu ali sou um discípulo de Cristo que, através do culto que eu assisti, eu fui equipado e aí eu vou viver minha vida, eu vou fazer outros discípulos, eu vou conduzir, enfim, vai alimentar essa engrenagem do corpo de Cristo que vai avançando, né? Eu observo assim, por exemplo, quando o apóstolo Paulo plantava uma igreja, né? Ele entrava em contato, vamos dizer assim, nos nossos dias com alguém, ele mandava uma mensagem, ou então ele visitava, no caso, ele passava lá na cidade e visitava. E já aconteceu muito isso na nossa igreja, de a gente passar em alguma cidade, ou de alguma cidade entrar em contato que, poxa, eu queria ter uma igreja aqui, ou não tem nenhuma igreja, a gente queria ter uma igreja aqui, etc. Fechou. E aí o apóstolo Paulo ia para lá, passava uma temporada naquela cidade, 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos, plantava uma igreja, levantava líderes e ia para outra cidade. Mas ele nunca abandonava as igrejas que ele plantou, que ele de alguma maneira influenciou. Sim. Ele continuava pastoreando, só que não mais presencialmente. Ele fazia pastoreio à distância. Sim. Enviar cartas era um pastoreio à distância. Verdade. Então, é pastoreio também aquilo que ele fazia através das cartas, através dos mensageiros. Por isso que a gente acredita, sim, que a forma de se comunicar... É óbvio, o ideal, o melhor, o fantástico é a gente estar numa mesma mesa, conversando, Sim. sentando. Então a gente não está falando só sobre mundo ideal.
né? Até porque falar sobre o mundo ideal, até essa é uma coisa interessante, né? Tá. Qual que é o culto ideal, o culto perfeito? No céu, né? No céu a gente vai ter... Aqui mesmo que a gente esteja num lugar incrível. Um vai reclamar do ar-condicionado, o outro vai reclamar do barulho do som. Tá muito alto, tá muito baixo. Então, ainda que tenha toda uma oferta de recursos para potencializar um ambiente perfeito, ele não vai ser perfeito e alguém vai ter alguma crítica àquele ambiente. Assim como vai ter ao ambiente online ou algo do tipo, né? Mas tendo acho que essa chave, né, essa virada de pensamento, acho que daí muda essa ótica com relação também à igreja online ou pastoreio online. Poxa, assim como o apóstolo Paulo enviou cartas e essas cartas serviram para corrigir, para exortar, para encorajar, para ensinar, para discipular, a gente pode hoje ter o privilégio de ligar ao vivo e falar e conversar. E isso não é menos santo ou mais santo. Isso não é do que uma carta. É óbvio, as cartas pastorais, as cartas do Novo Testamento, isso é palavra de Deus, inclusive. Não é esse o mérito da questão. Mas estou dizendo sobre o formato das coisas, né? Não é porque agora a gente ligou e se viu que, poxa, John, não, se eu tivesse escrito uma carta para você, isso sim seria válido e você deveria receber e meditar naquela mensagem, mas já que eu enviei um Reels meu para você. Não, isso é, tipo, descartável e... Não, né? Sim. Enfim, isso são só meios de comunicação, né? Cara, e pensando nisso, eu me identifico ali quando o Kuipers fala aqui de, cara, por meio de cartas, lá aquela, como é que eles falam? A passagem oral, a tradição, né? Oralmente vai passando. Cara, são formas de comunicação que tu vai vendo, cara, vai se perpetuando e tudo mais. E a gente chega na era digital que a gente tem hoje. Eu, estando em rádio por muitos anos, 15 anos, trabalhando em mais de 15 anos, 20, meu Deus do céu, tô velho. 20 anos? A gente fica no 15 Olha, Desde 2009 até 2025. 5 menos 9 não é 20, é 16. Não, 16 anos. 2009 eu comecei no rádio. Tá. Isso, é isso aí. 2010, E aí, isso, tá bom, já cheguei, tá? Aí o que acontece? Difícil, tá? Todo esse tempo, tá? No rádio. Chega no momento agora que eu tenho uma empresa de marketing digital também e a gente está Entendi, porque tu cuidando trouxe ele. Não, cuidando de uma rádio. Não. E aí a forma e o trabalho cara, pega uma mídia tradicional e ela precisa estar no digital. Ela precisa. Porque tem uma fatia de pessoas agora que só consomem Sim, no digital. Boa. E que não ouvem mais o rádio, Boa. ou que não assistem mais a TV. E essas pessoas estão lá. Seria uma negligência da nossa parte não olhar para esse público que está lá e apenas enxergar um algoritmo ou um número. E não, são pessoas. Né? E foi até interessante porque teve um cara que falou assim, pô, no meio dessas conversas, o que é um lead? Aí o cara falou, o lead é um cara, é um interessado num produto e tal. Várias afirmações sobre o que é um lead. Aí ele falou assim, não, cara, lead é uma pessoa que se tu não responder naquela hora, ela vai fazer outra coisa. Sim. Tipo, ela é uma pessoa. Então, quando tu vê um número ali, numa curtida ou um comentário, cara, aquilo ali é uma pessoa. E aí ela vai destilar o que ela tem, né? Se é bondade, se é maldade, enfim, ela vai estar ali demonstrando quem ela é. Nós, como igreja, tendo essa ferramenta, e foi isso que a gente também startou o Santo Podcast para isso, para ser uma forma de equipar os irmãos a viver e a ser discípulos de Jesus, a gente precisa estar lá porque tem uma galera, né, pastor, que está lá e não está em outro lugar e chega nesse ponto onde a gente consegue entender que uma geração inteira está se voltando para o evangelho porque tem consumido o conteúdo da mensagem pelo digital. Né? Isso é maravilhoso, assim, até você citou, né, no início ali essa matéria que saiu essa última semana agora em setembro, e eu tenho acompanhado, assim, porque com a Onda Dura Online, a gente hoje está em todos os continentes do mundo, né? A gente, inclusive, já desenvolveu um núcleo em Uganda, onde em Uganda
digamos assim, tem perseguição, né? O Ghana tem perseguição a cristãos. Caramba. No Catar, como eu falei, é proibido evangelizar. Então é proibido eu te convidar ou eu evangelizar. Isso, se você não vai lá, digamos assim, ele não é um país que você vai ter uma consequência talvez física ou algo do tipo, mas você vai ser deportado. Você vai ser deportado do Catar se você evangelizar lá. Mas a gente tem pessoas lá dentro do Catar que vivem a igreja através da Onda Dura Online junto com a gente. Mas, através da Onda Dura Online, eu tenho acompanhado muito, porque é um continente que tem pipocado muita gente, muito interesse, que é a Europa. Tá. E a Europa é interessante porque a Europa, de todos os continentes do mundo hoje, é uma loucura o declínio da fé cristã naquele continente, né? O quanto que, de fato, assim, você vê avivamentos, né? No continente africano, você vê notícias na Ásia de igrejas crescendo clandestinamente, as coisas acontecendo. E na Europa é um desgosto, assim, um desprezo pela fé cristã. E isso tem vários motivos históricos que conduziram a isso, né? Mas, basicamente, assim, nós temos a sequência de algumas gerações. Onde, por exemplo, a geração dos avós. Tá. Vamos pegar assim... Nós temos jovens hoje de 20 anos. Vamos pegar a geração dos avós desses jovens. Os avós desses jovens, eles são revoltados contra a fé. E isso tem vários motivos, né? Motivos históricos das guerras, algumas igrejas que apoiaram práticas e causas erradas nesses momentos das guerras, ou então a esperança que tinham, e aí então tudo estava frustrado, tudo estava desgraçado, literalmente, e aí então houve uma revolta contra a fé, né? Um Deus que agora está morto, que não existe mais. Então, os avós são revoltados. Os pais nasceram de avós revoltados, então os pais, eles desvalorizam, desprezam a fé, então eles são os ateus, digamos assim. Só que os filhos, esses de 20 anos, não é que eles desprezam, não é que eles têm raiva, não é que eles são ateus. É que eles não sabem nem que existe. Não é, Desconhecem. já desconhecem, porque agora já tem gerações em que isso não é mais falado, não é mais passado. Então, assim, nunca ouviu falar o que é o evangelho, nunca ouviu falar quem é Jesus. E aí é interessante porque de 2022 até agora tem tido uma crescente na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, da fé entre os jovens, a geração Z que eles chamam, né? E é interessante, por que eu cito essa matéria que você falou? Porque, como eu disse, já fazem uns 2, 3 anos que eu tenho acompanhado notícias desse crescimento, missionários estão lá evangelizando e tudo mais. Só que, beleza, além, obviamente, da vontade de Deus, de Deus estar fazendo, etc. Sim. Obviamente, mas se a gente for olhar para uma análise humana da situação, qual que é o motivo, o que está acontecendo ali, né? E aí, essa semana, quando saiu essa matéria, dessa pesquisa entre os jovens, percebeu-se que o principal motivo para o crescimento entre a geração Z é as mídias sociais. Por quê? Porque nas mídias sociais eles encontram conteúdo de maneira fácil e eles encontram influenciadores. Então, as mídias sociais permitem com que essas pessoas que estavam cruas para esse assunto, né, literalmente, né, virgens nesse assunto, elas agora sejam atingidas por conteúdo relevante desse assunto. Então, conteúdos que são produzidos, divulgados, e agora não porque meu pai falou, não porque minha avó falou, mas porque eu vi na internet. Porque tem um cantor, né, o Forrest Frank, que tá mais estourado que todos os outros caras e tá no top 1 do Spotify, e aí começa a pesquisar, ver que é crente e tal. E também porque tem influenciadores, pessoas que são cristãs, compartilham isso, influenciam as pessoas, e aí os jovens, por meio dessas referências, estão se voltando também e se interessando, se abrindo para essa realidade. Perfeito. Então a gente percebe, né, o quão precioso é isso. E assim, não é um nem dois, mas são inúmeros testemunhos de, por exemplo... Isso, quando eu comecei a servir na Onda Dura Online, era coisas que eu ouvia como historinha, assim, né? De tipo, cara, será mesmo que tem poder para salvar alguém, né? Sim. Mas quando eu entrei ali, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam assim, pastor, eu morava no Brasil, e no Brasil minha família é crente e tal, mas eu nunca fui na igreja, nossa, virado, detestava. Me mudei, sei lá, para Holanda, me mudei para qualquer país. Cheguei aqui... Passei uns anos vivendo e tal, até que teve um dia que eu estava mal, etc e tal, abri meu YouTube, vi um vídeo de um pastor tal, que era de 6 minutos. Assisti aquele vídeo e decidi caminhar com Jesus a partir daquele vídeo que eu vi. Aí procurei igreja, não tinha igreja aqui na minha cidade, encontrei a Onda Dura Online, mandei mensagem para você, se conectou e vive igreja com a gente, por exemplo, né? Então, eu comecei a perceber testemunhos que
eu não acreditava muito antes, Sim. assim, né? Porque assim, eu também olhava com esse olhar, tipo, tá, mas será mesmo que, pô, vi um videozinho ali, alguma vai. coisa, sabe? E assim, ó, é absurdo o número de pessoas que realmente são testemunhos reais de pessoas que entram em contato falando, olha, foi através de um vídeo, foi através de um Reels, foi através de uma publicação que... Ou então pregação, né? A gente transmite todos os cultos online e volta e meia a gente tem nos comentários ali dos cultos, né? É minha primeira vez, caí aqui de paraquedas, algo do tipo. Sim. Teve uma vez que, terminando o culto, eu envio no chat lá um link do Google Meet para entrar para quem quiser. Às vezes tem gente que quer oração, às vezes quer caminhar com Jesus, enfim, para entrar ali e poder conversar com o pastor, né? Eu lembro que teve uma vez que eu joguei lá o link, passou uns 10 minutos, entrou uma mulher e ela começou a falar, olha, pastor, eu não sou crente, não sigo vocês na internet, mas apareceu recomendado, porque também tem esse poder do algoritmo, né? Sim. Se as pessoas compartilham, curtem, interagem, ele começa a Ele promover. busca a comunidade, E né? caiu para essa pessoa, ela assistiu aquela pregação, naquela pregação ela entendeu que ela queria caminhar com Jesus, tava ali 10 minutos depois numa ligação online, chorando, e aí depois, enfim, as orientações que a gente passou e tal, e a sequência para que ela pudesse ter uma orientação norte do que fazer, do que viver, né? Então, acho que isso é muito precioso, né? Enfim. Cara, que assim, da hora isso. mas essa questão do testemunho, assim... Porque pra mim também, eu tinha esse mesmo pensamento. Pô, cara, será? Né? Antes de a gente startar tudo isso aqui também. Mas porque a internet ela vem dando voz para qualquer um, e aí tu tem tanto o alimento sólido como tu tem a loucura da internet, né? Mas como pode ser tão assertivo? E eu estava até olhando os comentários dos meus vídeos do YouTube de música, que desde 2009 eu faço músicas lá, e eu falei, cara, será que eu volto a fazer? Que daí não é palavra, mas... E é palavra, não é, mas é. Falei, cara, será que eu vou... Aí eu fui dar uma olhada lá para ver nos comentários, cara. Tipo assim, gente na madrugada escrevendo que encontrou o vídeo e que tipo que aquela música mexeu com ela, e ela tava voltando pro Senhor, que não era para eu parar. Aí eu falei, oh meu Deus. Parado. Já tava? Já tava já podrificado já ali o canal do YouTube. Mas como realmente tem esse poder de entrar na casa das pessoas, independente do horário, né? Se o culto é das 7 às 10 da noite, ou das 7 às 9, se tu perdeu esse tempo, Perdeu, já era foi. uma vez. Né? Agora, se tu tá no meio da madrugada, tu clica e aparece a mensagem disponível, tu vai ver do começo ao fim, rever. Então, tem vários outros pontos positivos disso, né? Mas que não pode morrer em si mesmo, porque eu acredito muito que quando tu entende a mensagem, não tem outro caminho a não ser querer fazer discípulos, né? E eu queria que tu pudesse contar, sei lá, já explanou aqui, mas uma história que te chamou a atenção nesse tempo pastoreando Onda Dura Online. Será que tem milagre? Será que tem, será que tem resposta atendida? É que eu acho muito legal esse online, porque o online é como o próprio Senhor. Tem duas opções, né, do online. Ser como um caçador que deu um tiro, matou, caiu lá no chão e ficou lá. Tá. Ou como um pescador, né? Como o Senhor nos diz para sermos, né? Que é, pego lá e venho para perto de mim. Sim. Ainda que seja online, o interessante é fazer essa conexão. Sim. Né? Talvez muita gente se dispersa porque não tem a conexão. E, cara, é só um vídeo. Olha como é que é interessante, né? Ali em Mateus 9, Jesus está passando de povoado em povoado, região em região, anunciando as boas novas. Ou seja, ele não está parado fixo em uma única cidade, um único lugar. Ele está indo por todo mundo Circulando. da forma como ele podia. E pregando o evangelho. E aí a reação dele é de ter misericórdia das pessoas. Por quê? E aí depois vem um pedido, né? De que clamemos para que hajam mais trabalhadores. Porque aquelas pessoas que ele pregou o evangelho, hoje eu estou nessa cidade. Eu preguei o evangelho, anunciei a mensagem do reino de Deus. Mas amanhã eu, Jesus, vou ir para outra cidade. E essas pessoas aqui que amam a Deus, querem viver a mensagem do reino de Deus, não vão mais ter a mim aqui agora. Então elas precisam de pastores. Aí por isso que ele clama para que tenham mais trabalhadores. E a mensagem dele é uma mensagem de misericórdia, porque ele enxerga nelas ovelhas sem pastor.
Então a gente olha hoje, assim, ao redor do mundo inteiro, existem muitas pessoas nessa situação. Que são pessoas que viram um vídeo, viram um material, viram uma música, um louvor. Eu gosto muito também de ler comentário de vídeo de louvor, assim. Tem testemunhos, assim, maravilhosos ali. Textão mesmo. De pessoa que ia, assim, enfim, ia cometer alguma besteira, ia fazer alguma coisa e foi lá e... Uau, né? Tipo, apareceu isso pra mim nesse momento. E eu penso assim, então, bom, são pessoas que vão ouvir a mensagem, vão ouvir o evangelho e podem se tornar essa ovelha, porque ouviu a mensagem, ouviu o evangelho, quer viver isso, tem sede disso, mas ainda pode ser uma ovelha sem pastor, pode ser que não esteja conectado a alguma coisa. Por isso que promover comunidades online vai fazer com que essas pessoas se conectem a algo. E amém, pode ser que um dia então ela vá para algo presencial, pode ser que um dia, que é uma coisa que a gente faz também na Onda Dura Online, né? Através das pessoas que se conectam à Onda Dura Online, nós também começamos a alimentar focos de novas igrejas surgindo nessas cidades. Por exemplo, você me pediu história, né? Tem infinitas histórias legais assim para contar, né? Boas para contar. Mas vou citar algumas breves e aí eu vou contar que eu acho que é uma das mais interessantes. Tá. Mas basicamente assim, vamos supor, hoje a gente tem uma plantação de igreja em Londres, a gente tem uma plantação de igreja na Itália, a gente tem uma plantação de igreja no sul de Portugal, no centro de Portugal. A gente tem hoje, enfim, uma plantação de igreja no Japão. A gente tem vários lugares como esse que começaram com uma única pessoa. Olha isso. Todos eles com uma única pessoa que amava Jesus, que era uma ovelha sem pastor, que precisava de uma comunidade para se conectar e ser pastoreada, se conectou a nós. Ela, então, não foi acomodada, ela foi desafiada ao longo do tempo a crescer, a ser discipulada, a se desenvolver, até o ponto em que ela começou grupos pequenos nas suas casas. Isso em cada um desses países, por exemplo. Até que chegou um ponto onde o grupo pequeno cresceu, se desenvolveu, daqui a pouco a gente tem 10, 15, 20 pessoas. A gente precisa começar a fazer culto, precisa começar a divulgar, precisa começar a promover uma igreja aqui nesse lugar. Então, igrejas surgindo em lugares onde não tinham igreja ou onde careciam de mais igrejas saudáveis ou algo do tipo, por conta de uma pessoa, que era essa ovelha sem pastor, que se conectou a uma comunidade que naquela ocasião era uma comunidade online, porque não tinha outra, não tinha como ser de outra forma, e Deus quis usar dessa forma, né? Mas tem, acho que uma história que... É uma história muito legal, assim, que eu acho que ela demonstra a complexidade e o como que, quando Deus quer usar esse recurso, ele usa. Tá. Por exemplo, tinha um contexto de um membro da nossa igreja que ele participava da Onda Dura Online e morava num outro país, num contexto lá específico. Beleza. Um dia, a chefe dele do trabalho começou a conversar com ele, começou a interagir com ele. E a chefe do trabalho dele era uma pessoa local, então nativa lá do país, não falava português. E essa pessoa, então, começou a questionar ele, o funcionário, por conta dos comportamentos dele na empresa, porque ele era um cristão e ela lá, extremamente secularizada e tudo mais, não tinha nenhum valor cristão. Nem nada. Ele falou, não, eu sou cristão e tudo mais, né? Beleza. Aí ela vinha e questionava, tá, mas por que você fez dessa forma? Não, porque eu sou cristão. Tá, mas por que você não aceitou aquilo que a gente te pediu ou que a gente te propôs de, sei lá, de enganar, de fazer qualquer coisa? Não, porque eu sou cristão. Legal. Essa mulher, ela era holandesa, então ela só falava holandês, não falava português. Ela, então, começou a ficar incomodada com essa atitude, com esse comportamento, e um dia ela chegou e questionou de volta, e ele falou assim, olha, eu vou te enviar duas coisas. Eu vou te enviar o culto da minha igreja, só que não tem na tua língua, não tem em holandês, e eu vou te enviar o The Chosen, para você assistir. Tá. Então, uma mídia digital, série, Sim. não é a Bíblia para ela ler, era uma série, e o culto para ela assistir. Ela começou a assistir a série, ela começou a se encantar pela história, pela narrativa. Então ele falou, leia João. Aí ela começou a ler João. E ela precisava... Poxa, ela não... E aí, detalhe, não tinha uma igreja naquele contexto onde eles estavam. Uma igreja local, nem holandesa. Naquela cidade não tinha uma igreja holandesa. Tinha igrejas prédio mortos, fechados, mas não tinha uma igreja holandesa. Olha só o que ela começou a fazer. Ela entrava na live de culto aqui do Brasil, de Joinville, colocava a legenda automática do YouTube em holandês e assistia o culto com legenda automática em holandês. Caramba! E isso alimentou a vida de fé dela durante o primeiro ano ali de conversão, de vida de fé. Depois de um tempo, enfim, a gente encaminhou ela, né? Porque a gente não tinha condições de, digamos assim,
pastorear e atender Sim. em holandês ela naquele momento. Um dia queira Deus que a gente tenha Sim. servos disponíveis para discipular pessoas em holandês ou em outras línguas complicadas. Mas olha só que interessante, né? Deus usou do The Chosen Sim. e da tradução automática, que ainda tem erro, né? Do Google, do português para o holandês, porque havia uma ovelha sem pastor com fome e sede de Jesus Que louco. e se conectou ali através daquilo para ter o recurso, né? Enfim, isso é uma coisa, é um testemunho que eu gosto de compartilhar, porque ele mostra essa complexidade Sim. de como que, né, o meio digital trouxe à tona essa realidade, né, de pessoas que, como eu disse, são ovelhas sem pastor, sedentas, com vontade, com desejo, e ali elas podem encontrar alimento sólido, inclusive, e amparo, seja por um período da vida, seja por um contexto que, como eu disse, é um jogador, é um nômade digital, é isso, é aquilo. Sim. Enfim, está se mudando toda hora. Isso pode dar sequência por muito tempo, né? Bom demais. Bom, nós temos aqui, Giovanni, mais 3 minutos com o Gustavo Meu Kuipers, Deus. tá? Senão, daqui a pouco a polícia... Não, tira daqui. maravilhoso. Mas assim, que testemunho incrível e que começou com um irmão, né? Que não se desconectou, continuou servindo. Exatamente. E através da vida dele, uma carta lida, viva mesmo, a pessoa começou a... Caramba! Essa história é muito mais do que... Né? É maravilhoso. Mas eu gostaria que tu pudesse dar um conselho, né, para quem está assistindo agora, até mesmo igrejas que não utilizam ainda desse artifício, dessa possibilidade que nós temos, e também para quem não está assistindo o Santo Podcast nesse momento e não tem como viver igreja onde eles estão nesse momento. Gostaria que tu pudesse dar uma palavra de encorajamento para esses irmãos nesse momento. Legal, cara. Não, muito bom, assim. Eu creio que, primeiro, para as igrejas, né? Não há motivo para nós segurarmos a mensagem do Evangelho, né? Nós precisamos promover a mensagem do Evangelho. E promover é colocar no outdoor, é falar na rádio, é conversar de boca em boca. E é também poder promover através da internet. Então, eu creio que não há motivos lógicos, racionais, nem mesmo, enfim, espirituais. Realmente não há motivo a não ser preconceito, má vontade, enfim. Não há motivo para que as igrejas não queiram produzir conteúdo de qualidade ou usar da internet como essa ferramenta para gerar impacto e comunidade. Então, Sim. se você é pastor, se você é líder de igreja, deseje que o teu ministério expanda, não apenas, enfim, para que cresça por números, algo do tipo, mas porque é da vontade de Deus que a mensagem se expanda. Então, que o teu ministério também se expanda através de um meio que é natural a expansão, que é a própria internet, né? Agora, para pessoas também que estão vivendo isso, né? Saiba que, de fato, pode não parecer o caminho mais tradicional, pode não parecer o caminho mais, né, ortodoxo, ou até mesmo não ser o meio ideal, né? Que você pense assim, poxa, mas eu vou me conectar de maneira online num primeiro momento. Mas saiba que talvez Deus quer usar a tua vida no contexto onde você está, como uma ovelha sem pastor, para que você seja conectada a uma igreja global ou a uma igreja que tem essa visão também de se conectar com você para pastoreio, para condição. E pode ser que Deus use a tua vida ou para te pastorear por um tempo através disso, até que você, enfim, talvez se mude ou abra portas para que você se conecte a uma igreja local saudável. Ou pode ser que frutos do evangelho sejam gerados através da tua vida nesse contexto. Por exemplo, eu lembro que, vamos supor, às vezes a gente tinha lá um casal maravilhoso na Tailândia, pregando o evangelho, fazendo GP. Tá. Só que ele era jogador de futebol, então em algum momento ele iria se mudar. E a questão sempre isso acontece com várias pessoas que se conectam com a gente. Não, mas pastor, mas daqui a 4 meses eu vou sair daqui. Cara, então você tem 4 meses para amar pessoas, para acolher pessoas, para pregar o evangelho. E se daqui a 4 meses você sair, beleza. Talvez as pessoas que estão nem continuem com a gente. Talvez elas nem abracem a nossa denominação, nem queiram ser o que a gente é, mas elas vão ter ouvido o evangelho. Sim. E pode ser que daqui a 10 anos tenha uma igreja nessa cidade aí que a gente nem vai saber que começou através da tua vida, que você passou 4 meses aí. Verdade. Né? Poxa, se a gente olha para Atos, né?
não é nem 4 meses, é uma visita, é uma conversa com o eunuco etíope que fez então com que o evangelho chegasse, sabe? É uma conversa, é um diálogo. Então, se você tem 1 mês no lugar que você está, se tem 6 meses, tem 1 ano, pastor, eu vou fazer um intercâmbio em outro país e aí eu vou continuar com a minha igreja local assistindo o culto online. Pô, legal, assista o culto online. Mas aonde você for, você é ali um missionário também nesse tempo. Então, poxa, aproveite esse tempo, desfrute desse tempo e saiba que sim, os meios digitais são um recurso bom e podem ser sim recursos saudáveis para que você tenha acompanhamento, pastoreio, bom conteúdo, enfim, seja bem orientado nesse sentido também, né? Pastor Gustavo Kuipers com a gente aqui. Ô, Giovanni, toparia retornar para a gente falar de outros temas também? Ali é um caminhão. Se eu te falar aqui, Sim. o que eu só perguntei para ele assim, pastor, o que tu acha que a gente pode falar? Ele começou, tá? 19 tema. Não. 37. Sim, aí ele já largou assim, ó, a gente pode falar de antropologia. Eu falei assim, oi? Eu nem sei nem o que é isso. Da tripa de quem, não? Aí o cara dá, oi? Tá. Não, mas tá feito o convite. Obrigado. Toparia retornar? certeza, hein? Pronto. Com certeza. É só esse corte que a gente E a manda data? pra... Isso. A gente manda esse corte e a data embaixo livre. Às tá? 9. Isso. Que seu sim seja assim, né? Pronto, aleluia. Giovanni Claudino, o que a gente faz, Giovanni? Bom, eu sempre dou a dica de pegar esse conteúdo via internet. Tá, boa. Né? Sempre via internet. Faz o link, né? Pega um gatinho dando bom dia, Boa. lança o gatinho dando bom dia, Pelo o amor de corte ou o conteúdo via link lá e embaixo assim, ó, eu não acredito que ele falou isso. Tá, já pra dar um gatilho. Pronto. Tá. Aí bota uma careta do Lula e do Bolsonaro embaixo, que é a figurinha do Lula e uma do Bolsonaro, acabou. Sim, Vai ali, estourar. ali dá Vai clique. estourar. Dá Aí já clique, não tu precisa diz, mais. não? Aí é clique na certa. E diga, Bolsonaro morreu. Aí é mais clique ainda. Não, calma. Não, ele não morreu, Não, calma. Mas no parquinho. Fogo no parquinho. Mas de verdade, cara, eu acho que estamos na internet, né? Sim, Nós, sim. como Santo Podcast, estamos. Cara, eu já presenciei testemunhos de coisa que não dá para acreditar, né? Então, assim, ó, se nós aqui, imagina o que o Senhor pode fazer através de todo mundo que quiser sair de dentro das 4 paredes, né? Através do online. Então, cara, que Deus nos abençoe e nos use cada vez mais. Amém. É verdade. Pode falar tuas redes sociais, ô pastor? É Gustavo Kuipers. Um K. Cara, Gustavo, não, é